graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Nós terminamos o último texto, né, mostrando que a escolha, que o padrão mínimo para o ministério, para o serviço cristão, é a vida de fé e a vida de plena comunhão com o Espírito Santo. Os 7 diáconos escolhidos, 7 ministros escolhidos pelo povo, pela parte da igreja de fala grega, eram homens cheios de fé e eram homens cheios do Espírito Santo. Deus não espera e Deus não aceita nada menos do que isso. Nada menos do que isso. A sequência da leitura, pouco antes de ser preso e assassinado, a Bíblia declara que Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Ele não estava servindo as mesas, ele não estava distribuindo cesta básica, né? Ele era a parte do grupo da igreja escolhido para representá-los, receber esse encargo através dos apóstolos de Jesus Cristo, que o ato de impor as mãos, né, é apresentado por muitos como um ato de doação, mas é basicamente um ato de identificação. Identificação. Nós nos identificamos com esses homens, né? Apresentamos eles a Deus e o Espírito Santo está confirmando aquele ato, tá? Na oferta do sacrifício lá, pelo pecado, pela culpa, né? A pessoa impunha as mãos sobre o animal para transmitir lá, como se estivesse transmitindo, na verdade está se identificando com o sacrifício, com a vítima. Então esse ato de imposição de mãos é um ato de identificação, de reconhecimento também. Tanto que a Bíblia declara: a ninguém imponha as mãos precipitadamente. Esse é o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo. Não é porque a pessoa chegou, ora por mim, você já vai se identificar. Não, não. Você não precisa se tornar cúmplice dos pecados de ninguém. Né? Se é para seguir a Bíblia, se é para seguir o procedimento correto, adequado, né? Obedeçamos ao Senhor neste ensinamento. Não se identifique tão facilmente. Os mais jovens são mais propensos por conta da energia, da empolgação, né? Da vontade de realizar, de ser útil a Deus. Né? Já é bom dia se deixar, já quer pôr as mãos na cabeça de alguém. Mas isso é um ato sério, é um ato de plena identificação, é um ato de: Senhor, eu me identifico com esta vida e eu a apresento diante de Ti, né? E aí se segue, se você está abençoando, se você está reconhecendo, né? Isso daí eu não vou entrar no detalhe da ministração, seja ela qual for. Mas esses homens foram recebidos pelos apóstolos, pela liderança da igreja, né, como irmãos. Tanto que agora está aqui Estevão realizando sinais e prodígios. Estevão, homem cheio do Espírito Santo e de fé, sendo poderosamente usado por Deus para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo para as multidões de fala grega, de língua grega, cujo ambiente, cujo idioma ele dominava. E a Bíblia mostra que ele estava sendo muito feliz, né? Os diáconos foram acrescentados ao ministério, né? Não só ao serviço da ministração de alimentos, mas a ministração da palavra, a vida de oração, a vida de comunhão com o Espírito Santo, ampliando, atingindo um volume muito maior, uma quantidade muito maior de pessoas, de indivíduos de Jerusalém, e mostrando uma verdade. Mostrando uma verdade. O Evangelho de Jesus Cristo não poderia ficar confinado a Jerusalém por muito mais tempo. O Evangelho estava pronto. A igreja estava pronta. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, sedentos de serem instrumentos nas mãos de Deus para a propagação, para a proclamação do reino de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. A igreja estava pronta.
Os cristãos estavam prontos. O Espírito Santo os havia preparado, fortalecido. E aqui aparece um momento muito triste, um momento muito drástico. Esse é um dos momentos que se inicia uma crise, uma ruptura entre os cristãos e os judeus. Depois de algum tempo, os cristãos serão cristãos. Mas todos os cristãos que confessavam Jesus Cristo frequentavam o templo, né? Participavam dos ofícios, das cerimônias e dos rituais. E interessante é que a palavra de Deus declara aqui é que muitos sacerdotes obedeciam à fé. Não diz alguns sacerdotes. A palavra de Deus diz que muitos sacerdotes obedeciam à fé. Talvez aí, além do óbvio rancor do sumo sacerdote, né, dos que controlavam, que administravam o templo, né, também uma preocupação aí agora política, porque talvez na mente deles, na perspectiva deles, pudesse estar prestes a acontecer a fundação de um novo partido ou de uma nova escola, né, de uma nova vertente do judaísmo. Mas Deus nunca pretendeu que a fé cristã fosse interpretada como uma subdivisão da fé judaica. Porque a fé cristã ela é baseada, fundamentada em Cristo. Ela é baseada, fundamentada no fato, por nós reconhecido, de que Deus nunca deixou, nunca deixará de cumprir absolutamente nada daquilo que ele prometeu. E o realizará da maneira como ele prometeu realizar. As interpretações e as acomodações são por conveniência de quem quer apresentá-las. Se algumas pessoas querem alegar que vão construir, né, uma nova sociedade fundamentada na palavra de Deus, que estão empenhados pelo reino de Deus, estão empenhados em fazer brilhar a glória de Deus neste mundo, tá, tudo bem. Agora, o reino de Deus só pode e só será implantado através do agir do próprio Deus, do próprio Senhor. O cristão, de fato, a motivação da sua vida é a vinda do reino com Cristo. Cristo vindo, estabelecendo, implantando o seu reino. Eu estou entre aqueles que acreditam que a igreja só será plenamente igreja nesse momento. Nesse momento. Muito embora nós estejamos vendo aqui no livro de Atos dos Apóstolos o que Deus realiza, o que Deus se propõe a realizar, quando encontra nos corações humanos a entrega necessária. Daí a base na qual o evangelho foi implementado e surgiu, o coração do judeu, o coração daquele povo fervoroso, sedento, voltado para a lei de Deus, foi o ambiente propício para que a verdade do evangelho brotasse, germinasse e ganhasse vida, poder e alcançasse o mundo. Não da maneira como nós gostaríamos, mas o evangelho tem prevalecido. Nem sempre da maneira como nós concordamos, nem sempre através de ferramentas, métodos ou instituições das mais assim transparentes ou que a melhor expressem a palavra de Deus ou a vontade de Deus, mas ainda assim, a semente, a verdade está ali. Basta um pouco de interesse por parte de qualquer pessoa que ela encontrará o Cristo vivo. Não é preciso vivermos, não é preciso passar, não é interessante passarmos também muito tempo, apenas falando isso não vai dar certo, isso está errado. Deixa, não vai dar certo, abandona. Siga em frente a sua vida, siga em frente o seu caminho, siga em frente na sua fé. Siga em frente na sua fé. As instituições hoje, elas precisam se organizar. Elas precisam rever o que são e o que se propõem a realizar.
Ah, as pessoas estão deixando a igreja. Não, as pessoas estão deixando a mentira. As pessoas estão deixando a fraude. As pessoas estão deixando o espetáculo. As pessoas estão deixando para trás os currais eleitorais, os cabrestos religiosos, as fábricas de mentira, as empresas de vender roupa de péssima qualidade, hã? Os modismos baratos, ridículos, a industrialização e a comercialização da fé. É isso que as pessoas estão abandonando. Ninguém está abandonando a Cristo ou a igreja de Cristo. Porque todo aquele que está em Cristo é nova criatura e pertence à igreja de Cristo, à igreja eterna, à igreja verdadeira, plena, santa, invisível. Em parte aqui na terra e em parte já com ele na glória. Essa igreja nunca será abandonada. Agora, essas malfeições aí, esses malfeitos, esses projetos personalíticos, ambiciosos, arrogantes e mentirosos, vão sobreviver por uma questão de conveniência por algum tempo. Que algumas pessoas preferem aceitar. Mas o que o cristão de fato quer é a verdade. E a verdade do Evangelho, a verdade do Espírito Santo, a verdade do poder de Deus não está condicionada a nenhum ambiente eclesiástico. O Espírito Santo repousa e habita na igreja, mas ele não está preso nas instituições que se formaram historicamente em decorrência da proclamação, da propagação da fé. Não. Estamos falando do jovem Estevão aqui, homem cheio de graça, cheio do Espírito Santo, falando da igreja. Deus tinha um compromisso também com o povo de Israel. Deus tinha um compromisso com as instituições que ele orientou através de Moisés que fossem estabelecidas, criadas, preservadas. O templo era um monumento de fé, um monumento gigantesco, grandioso, glorioso, esse que estava de pé nos dias de Jesus e nos dias dos apóstolos, que foi destruído por volta no ano 70 pelos generais romanos, ele não, pelo que se fala, não se comparava ao que foi construído pelo rei Salomão, pelo filho de Davi. Não se comparava em esplendor, em glória. Mas Deus não exigiu do povo a construção, a edificação de um templo. Deus orientou Moisés na edificação do tabernáculo, do templo móvel. E quando o povo conquistasse a terra, nenhum acréscimo a isso foi exigido. Deus não exigiu. Davi, homem de Deus, homem como qualquer homem, homem elevado do pastoreio à, à coroa, a ser rei, a ser governante, cuja dinastia permaneceu por algum tempo à frente da nação e do povo. Homem com o coração voltado a Deus, homem disposto a glorificar a Deus através da sua vida, homem cheio de coragem, homem cheio de fé, homem segundo o coração de Deus, não como foi o seu antecessor, né, uma eleição democrática que não, mas Davi, homem, não que Saul não tenha tido todas as oportunidades garantidas por Deus para confirmar o seu reinado. Ele fracassou. Davi lutou enquanto pôde e foi confirmado por Deus em todas as ocasiões e prevaleceu. Davi, cujo coração amava a Deus, ele desejou construir um templo para o Senhor Deus. Ele desejou, ele sonhou, ele planejou, ele pediu, ele implorou. Deus não permitiu que Davi realizasse essa obra. Deus não permitiu por conta da vida de guerreiro que ele teve, por conta da vida de lutas, de batalhas, né? Por conta da vida de enfrentamentos, de combate. Mas Deus permitiu que o herdeiro o faria. Na verdade, Salomão pegou
a obra preparada, porque Davi preparou tudo. Fez os contratos, fez os acordos, guardou recursos, né? Fez o contrato com a madeira, ele preparou tudo. Separou ouro, separou cobre, separou bronze, separou tudo que era importante, tudo que ele sabia que seria utilizado na construção do templo e deixou para Salomão. E Salomão construiu um templo e todos falam que foi um templo magnífico, fantástico, tá? Mas o templo construído por Salomão foi uma permissão de Deus, atendendo a um pedido, a um desejo do rei Davi. Nunca foi uma imposição de Deus para o povo. Nunca foi uma imposição de Deus para o povo. Mas Deus honrou o pacto. Deus honrou a sua aliança. Deus permaneceu Deus. Deus abençoou. Deus cumpriu na vida do povo tudo aquilo que ele havia prometido e tudo aquilo que ele havia advertido que acabaria realizando caso o povo não o obedecesse. Quando você pega os textos do Antigo Testamento, o livro da lei, é um livro de perdão, é um sistema de reconciliação permanente. A fé judaica, ela é um sistema dinâmico e vivo de manter a comunhão com Deus, manter a comunhão com o irmão. Arrependimento, perdão. Por quê? Porque o homem falha, porque o homem erra, porque o homem peca. Sem querer, ou querendo, ou por descuido, ou por descaso, ou por ignorância, o homem peca. E para uma vida de bênçãos diante de um Deus justo e santo, o arrependimento é fundamental. O sistema da legislação religiosa, o sistema de sacrifícios, de oferta, é um sistema para garantia da comunhão do povo com um Deus santo. Como nós, pecadores, permaneceremos vivos diante de um Deus tão santo e poderoso como o nosso Deus, nos arrependendo, nos alegrando, nos consagrando, nos dedicando. Então, o sistema religioso tinha o propósito de manter a dinâmica da fidelidade do povo para com Deus, possibilitando que Deus permanecesse abençoando o povo que Deus ama. Tá? Não era um sistema de morte, nunca foi um sistema de morte, nunca foi um sistema compensatório, é um sistema de perdão dinâmico, a vida de perdão. Viver com esse Deus é viver debaixo da possibilidade da oferta contínua de perdão e de restauração da plena comunhão. Essa é a mensagem ensinada por Jesus Cristo. É isso que Jesus Cristo colocou em prática na sua vida, tocando no leproso para purificá-lo. Porque uma pessoa de vida consagrada não podia tocar num doente, não podia ir em velório, ressuscitando o morto, ou seja, tocando no, onde estava a morte, banindo, extirpando a morte, colocando vida, acrescentando vida, restabelecendo, restaurando a dinâmica da comunhão. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem de Jesus Cristo, essa é a mensagem poderosa que Estevão também estava pregando naqueles dias. Uma mensagem coerente, uma mensagem baseada nas promessas e no cumprimento e no agir de Deus através da história do povo de Israel. É a fidelidade de Deus em ação. Naqueles dias, havia uma preocupação muito grande com a centralização do culto. O templo, como nós já dissemos, é o templo, né? Algumas pessoas amam mais pedras e paredes do que a vida, do que o autor da vida. Algumas pessoas amam mais a prosperidade do que aquele que garante a prosperidade, a fartura, a abundância. Algumas pessoas amam a ideia de uma unção ou de um poder, mas não amam aquele que doa e aquele que sustenta o poder, a unção, a graça, a misericórdia, a compaixão. Por isso que as coisas desaparecem. Por isso que o poder o brilho, a glória, a graça
o milagre, a vida, recua. Não porque Deus não queira, não porque não é mais esse tempo. Não, é porque as pessoas abandonaram essa disposição, esse propósito. Eu aceito a unção de Deus, eu aceito o poder de Deus e aceito o compromisso, a responsabilidade, o encargo de passar para outros. De passar para outros. É isso que nós vemos aqui na vida do jovem Estevão. Homem cheio de graça e do poder de Deus, realizando prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Não tinha nada para ele. Não tinha nada para ele. A graça e o poder que se manifestavam na vida dele são do Espírito Santo. A graça, o poder que se manifesta na vida do cristão é do Espírito Santo. É para a glória de Deus, é para a glória do nome de Cristo, é para a exaltação do nome de Cristo Jesus. E esse recebimento e essa capacitação tem o objetivo de também impor uma responsabilidade. Uma responsabilidade o quê? De transmitir, de levar adiante. E Estevão está proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, está proclamando Jesus Cristo para esses judeus, para esse povo. E é entre esse povo não originário da Judéia que se levantaram inimigos terríveis. Incrível como na vida religiosa Satanás consegue entrar. Como Satanás consegue invadir mentes e corações de criaturas medíocres, preguiçosas, rancorosas, arrogantes, incapazes de aprender, negam a verdade. Não, o que eu sei para mim está bom. Não, não está. Não está nada bom. Porque pega a palavra de Deus e olha para você e olha para a palavra de Deus, não está bom. Então você não sabe. Você não conheceu o suficiente. Você está sendo preguiçoso. Você está sendo arrogante. Ah, se Deus quiser me abençoar, vai ter que ser assim. Então não vai. Então não será do seu jeito. As bênçãos de Deus decorrem da vida vivida do jeito de Deus. E Estevão estava disposto a viver essa vida. Estevão estava disposto a pagar esse preço. Não estava distribuindo cesta básica, alimentos para as viúvas. Estava proclamando o evangelho do reino, no mesmo nível que os apóstolos, porque ele aprendeu com os apóstolos. Não havia, naqueles dias, nenhum comportamento mesquinho ou arrogante. Não, o que eu sei eu não posso ensinar. Não, você precisará de anos e anos para aprender. Não, tudo que eu sei está aqui, é seu. Tudo que eu vivi com o meu Senhor e Cristo está aqui, ó. Estou apresentando para você. Estou apresentando. A primeira vez que o Senhor me chamou pelo nome. A primeira vez. Eu estava pescando. Eu estava pescando. Uma madrugada cansativa, um dia terrível. Estava pescando, não tinha pescado nada. Pensando, Deus, meu Deus, como é que eu vou voltar para casa de mãos vazias? E o Senhor me chamou. Então, tudo que eles viveram, tudo que eles experimentaram, tudo que Jesus passou para a vida deles naqueles anos que eles acompanharam Jesus Cristo, eles passaram para os outros, eles transmitiram para os outros. Tudo que o Espírito Santo acrescentou no conhecimento deles, o discernimento, a capacidade de ler os textos do Antigo e compreender aqueles textos através da vida de Cristo e apresentar na forma de evangelho, toda essa dinâmica, todo esse poder, toda essa graça, toda essa inspiração dos apóstolos, eles não a retiveram, eles passaram adiante. E Estevão estava entre aqueles que recebeu. E Estevão estava entre aqueles que estava disposto a viver
tudo que Jesus havia proposto para aquele que nele crê. As pessoas ficam preocupadas, eu não tenho essa fé. Mas o próprio Jesus falou que fé não é uma questão de volume, ou de quantidade, ou de densidade. Fé, ainda que aparentemente insignificante, como o grão de mostarda, ainda que insignificante, ela se mostra incrivelmente poderosa. Não pelo poder da fé em si mesmo, quando depositada no Deus Todo-Poderoso. Por isso que a fé transforma. Por isso que a fé traz vida. Por isso que a fé permite a realização de proezas, de prodígios, de milagres. Não é porque este ou aquele indivíduo, esta ou aquela pessoa tem uma fé agigantada como se fosse uma melancia. Não. É a mesma fé. A minha, a sua, a nossa, a comum, mas colocada no Deus Todo-Poderoso. No Deus Todo-Poderoso, fiel e justo e que cumpre tudo o que prometeu. Se você está consciente que a sua vida está no plano, que a sua vida está seguindo a trajetória da graça de Deus, que a sua vida está no rumo estabelecido por Jesus Cristo, não há motivos para que você se permita acreditar nas mentiras satânicas, diabólicas, mentirosas, mundanas, de que você não tem fé suficiente. A fé, ela é suficiente, porque ela é colocada no Deus Todo-Poderoso. É por isso que milagres acontecem. Por que milagres precisam acontecer? Os milagres acontecem como uma forma de testemunho dinâmico e vivo de todo o poder de Deus reservado para o futuro. Todo o poder de Deus. Todas as pessoas que foram graciosamente tocadas pelo Espírito Santo, que foram curadas de algum mal, de alguma perturbação, de algum problema, essas pessoas morreram. Todas as pessoas que são tocadas pelo poder de Deus, elas morrem. Mas é um testemunho para hoje, para todo dia chamado hoje, de que Deus é poderoso para cumprir o que promete no que diz respeito à ressurreição dos mortos. O milagre não tem um objetivo em si mesmo. O milagre não é uma propaganda positiva. O milagre não é uma questão de publicidade de poder humano ou de manifestação de poder humano. O milagre é um testemunho prévio da fidelidade de Deus. Ele prometeu, ele demonstra esse poder, ele te ajuda a permanecer na fé, em fidelidade a ele, de maneira que você possa viver a sua vida sabendo que nem a morte é capaz de impedir o que Deus tem para nós. Esse é o conceito, essa é a essência. Não é a busca do milagre pelo milagre. É a vida de comunhão com o Deus que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. E os milagres invariavelmente acontecem e continuam acontecendo. E continuam acontecendo. Não existe nenhum motivo para que não aconteça um milagre na sua vida. Não existe. Não existe. Não existe nenhum motivo para que você pense que o Senhor Deus te esqueceu, te abandonou, ou que a sua vida foi deixada para ser apenas um exemplo de sofrimento, tribulação, de angústia daqueles que têm que viver como que se perseverando através de um deserto, um sofrimento constante, um calor escaldante, uma terra que não frutifica. Não. Não é nada disso. Não é nada disso. A sua vida é um terreno fértil.
A sua vida é um terreno fértil em que a semente plantada pelo Evangelho, em que a semente plantada pelo poder de Deus vai germinar e vai dar frutos, atingindo você, seus filhos, seu neto, a sua descendência será abençoada. Ainda que você não veja nos dias da sua vida, foi isso que Abraão, a vida de Abraão, ensina para todos nós. Abraão, você será pai de uma multidão. Com 100 anos ele teve o Isaac. Só o Isaac. Com 100 anos. Com 100 anos. Hã? Deus o chamou, ele já não era mais jovem, mas ele foi rejuvenescido na fé, na esperança, na confiança. O que é diferente em Abraão? Ele deu ouvidos, ele obedeceu. Ele caminhou com Deus, ele viveu com Deus. Ele esperou o agir de Deus, ele aguardou o agir de Deus. E quando ele estava cansado, Deus o renovou. E aqui nós temos o jovem Estevão, proclamando o evangelho do reino, cheio de poder, cheio de graça, não para si, para os outros. Para os outros. Para os outros. Não esqueça nunca disso. Não esqueça nunca disso. Deus alcançando vidas e mais vidas. É que a vida de Estevão toca numa pessoa que depois será muito importante para o crescimento, para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo no mundo helênico. Mas até então, essa pessoa era um jovem arrogante, fariseu, presunçoso, cheio de ódio, na minha opinião, desejoso de ocupar a cadeira de Gamaliel, porque ele foi discípulo de Gamaliel. Não sei se a essa altura aqui da história Gamaliel ainda estava vivo ou doente, ou sei lá o quê, mas o jovem Saulo, né, o jovem rabino, o jovem mestre, né, a vida de Estevão, ela alcança uma das figuras mais importantes da fé cristã até hoje. Esse jovem aqui, que algumas pessoas leem e falam que ele foi escolhido para distribuir cesta básica. Não. Ele foi reconhecido como liderança pelos apóstolos, né? Chamado à comunhão e não titubeou. A administração foi colocada em ordem, a organização foi feita, tá? Porque eu pessoalmente entendo que o que foi estabelecido para a parte helênica da igreja também foi para a parte aramaica, ali, a parte nativa ali dos judeus da igreja cristã, tá? Porque administrar tudo acaba se tornando incompatível com as prerrogativas do ministério apostólico, né? Não dá para ficar cuidando de todos os detalhes, né? Quem comeu, quem tomou café, quem esqueceu de jantar, quem não dormiu, não foram chamados para isso. Então a necessidade de organização da igreja fez com que a igreja estabelecesse novas lideranças para manter o ministério apostólico dinâmico e firme. E aqui aparece o jovem Estevão, cheio de graça, cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade para que as vidas vividas hoje em nome de Jesus Cristo expressem a graça, o amor e o poder de Deus para com aqueles que necessitam? Qual é a dificuldade? A dificuldade está em quem? O obstáculo está em quem? Onde está o obstáculo? Onde está a dificuldade? Na maneira egoísta com que nós temos vivido nos dias de hoje. Na maneira medrosa, acovardada, acanhada, tímida. Eu falo tímida não no sentido de falar e conversar. Tímida no sentido de assumir a necessidade de que, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ainda que a palavra tenha sido corrompida, a palavra de Deus não foi. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Sem a graça operante, sem a graça
que nos transforma, sem a nossa cooperação com a graça transformadora de Deus, sem o nosso consentir que o Espírito Santo invada áreas da nossa personalidade, do nosso caráter, do nosso coração, para mudar e transformar, não tem mesmo. Não tem mesmo. É só gritaria, é só barulho, palavras sem sentido, sem significado, sem importância nenhuma. Porque a vida em Cristo exige uma entrega. Essa entrega exige uma renúncia. E essa renúncia a certas vaidades que algumas pessoas não estão dispostas, não abrem mão. Mas aí é uma decisão pessoal, uma decisão de cada indivíduo, de cada pessoa. Temos agora aqui na história da igreja não só os 12. Aos 12 nós temos mais 7 homens cheios de graça, do poder, agindo em comunhão com o Espírito Santo, sendo instrumentos do mesmo mover apostólico que havia em Pedro, Tiago, João e nos demais, havia nesses 7 aqui. É uma liderança que se multiplica, que se sobressai. E o Espírito Santo não diminuiu o poder com que estava agindo na vida dos apóstolos. Ele acrescentou pessoas para agir poderosamente em favor daqueles que seriam alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Que a graça de Deus, que a paz de Deus, que o amor de Deus conforte, console o seu coração. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te traga a paz.